Sejam bem-vindas, bem-vindos. Estamos no nosso retorno de formação. O amigo Zé está com dificuldade de participar hoje, a Cléo também, porque ele está no retorno ao Brasil, né? Então, dificilmente eles conseguirão entrar em contato. Mas nós estamos aqui, né, para fazer essa construção junto com vocês. Uma alegria que vocês vieram. Bom, eu gostaria de solicitar a organização nossa dos guardiões. Então, solicitar uma pessoa para cronometria, né, para ser o nosso guardião do tempo. Posso ficar com o Cristina já tempo. foi agradecida, Cristina. A Cristina é rápida. Certo. É importante também ter um guardião ou uma guardiã para as mãozinhas, né, para nós podermos organizar a nossa fala. Temos alguém que se predispõe? Essa é simples, pessoal, é só a mãozinha levantada. Falar: "Olha, você está com a mãozinha levantada". Posso dizer? Nádia. Agradecida. Agradecida, Nádia. Bem-vinda, Mariluce. Estamos no nosso comecinho de reunião, definindo os guardiões. Seja bem-vinda. E a guardiã da memória, perguntar para vocês se alguém assumiria ser o guardião ou a guardiã da memória. Bom, caso não tenha nenhuma assunção do guardião da memória, nós temos a nossa memória coletiva pela questão do vídeo, né? Que ele tem também acesso no YouTube, como vocês sabem, certo? Tudo bem acordarmos assim? Certo. Vou entender o silêncio como consenso. Bom, então vamos começar a nossa organização de hoje. Vou solicitar primeiro uns 30 minutos, tá, Cristina, para você poder informar para nós fazermos alguns questionamentos e perguntas para os presentes. Estamos chegando mais algumas pessoas também. Bem-vindo, Luca. Bom, como eu estava colocando, tem alguns questionamentos que nós gostaríamos de fazer com vocês frente a essa nova etapa que nós entraremos agora, né? Retomou a formação e a colocação do amigo Zé na última reunião, né? Para quem esteve presente, para quem não esteve presente, foi justamente dar movimento ao fazer, pois nós fizemos toda a organização do plano de inovação, né? Partindo das tarefas, da primeira tarefa, segunda tarefa, quarta tarefa, que são justamente as bases principais para a organização das comunidades de aprendizagem, né? As quais você tem justamente o encontro com a comunidade, você tem a construção, né, dos que serão os futuros círculos de vizinhança, você tem a sua organização de matriz axiológica, você tem a sua organização da carta de princípios, você constitui o núcleo e faz a organização da tutoria, né? Que é justamente colocar a prática do paradigma da aprendizagem que acontece através dos questionamentos, né? E das perguntas para os projetos e também para os roteiros, né, de aprendizagem, que fazem com que o aprendiz ele possa construir o seu próprio aprendizado, assim como o tutor também, porque todos estamos aprendendo constantemente, né? Então, é justamente esse princípio do aprendizado contínuo e sistêmico. Então, frente a essas organizações, bem-vinda, Rosângela. Estamos aqui no começo de nossa reunião, trazendo alguns questionamentos e algumas perguntas para podermos ver com vocês como está essa organização que vocês estão fazendo, certo? Então, em qual processo de aprendizagem de comunidade vocês se encontram? Gostaria de estar ouvindo, né? Estou eu presente aqui como coordenadora e o Bruno também, certo? Gostaríamos de estar ouvindo vocês para repassar também para os coordenadores e para todos essa construção, que é importante que sabermos em que movimento vocês estão, até para podermos apoiá-los e organizar também com vocês, né? Então, essa é uma das perguntas, é justamente o processo que vocês estão fazendo. Se vocês também têm dúvidas, né? Se já estão fazendo a tutoria,
Mas eu não vou fazer muitas perguntas, senão depois a gente não se lembra, né? Então, são pelo menos essas 3 perguntas, tá? Para estar ouvindo vocês. Bruno, você teria algo a complementar? Ou o Leonardo também está presente? Eu acredito que o Bruno teve alguma dificuldade de vídeo e áudio, então está com alguma dificuldade de internet. Bom, o Léo também deve estar com alguma dificuldade, ele está uma movimentação também no momento. Então, vou solicitar para a guardiã das mãozinhas fazer uma visualização. Cristina Oliveira. Maria Lúcia, Olá. você... Desculpa, Cristina, é que a Maria Lúcia tinha aberto o áudio e estava dando interferência. Agradeci, tá? Por favor, Cristina, agradecida, Nádia. Estão-me a ouvir bem? Estão-me a ouvir? Ok. Pronto. O nosso núcleo aqui em Montemor, nós estamos muito felizes porque ontem tivemos uma grande reunião com pessoas muito importantes para a educação aqui em Montemor, inclusive o diretor da Secretaria, falou em privado com o José, e ele está do nosso lado, apoia, portanto, nós estamos aqui numa situação em que temos professores, já temos pais e já temos um diretor da Secretaria que nos apoia. Portanto, a minha questão é, daqui para a frente, da vossa experiência, o que é urgente começar a colocar em ação do plano de inovação? Se alguém pudesse esclarecer um pouco isso. Bom, Cristina, hoje, né, especialmente estou presente aqui, então vou te auxiliar no que for possível, tá certo? Dentro da construção do plano de inovação, o que embasa dá fundamentação a todos os projetos é justamente o núcleo de projeto, né? Essa construção da comunidade de aprendizagem ao redor para poder apoiá-la, né? Apoiar o projeto de vocês como comunidade, e a construção da tutoria, porque a construção da tutoria é justamente essa prática do fazer, é a preparação dos tutores, né? E com aprendizes que queiram aprender e tutores que queiram também aprender e serem tutores, porque isso é o mais difícil dentro da construção da comunidade de aprendizagem, justamente é o que faz a mudança, a verdadeira mudança, porque trabalha com a mudança da prática, né, desse aprendizado. E para você ter justamente esse conhecimento só pelo fazer, porque quando nós não fazemos, nós não sabemos, né, como que funciona. Fala assim, mas como assim? Nós vamos perguntar o que você gostaria de aprender, como você gostaria de aprender, onde você vai aprender, né, por que aprender, com quanto tempo, ou seja, a construção do roteiro, ele acontece justamente pela prática, e na prática nós descobrimos várias formas, que inclusive acontece com muitos aprendizes que falam, não quero aprender, eu não gostaria mais de saber disso, começa a aprender e já para, mas é nessa construção que justamente vem as questões que nós conseguimos entender para fazer a construção com muitas outras pessoas. Então, Cristina, até gostaria de saber com você em que etapa você está nessa construção. Você já conseguiu constituir núcleo? Você já tem essa formação com os tutores? Você já está fazendo tutoria? E quais são os passos, por exemplo, não está fazendo? Se você pudesse colocar, seria melhor, porque é justamente essas etapas que ajustariam, tá? Aos que chegaram agora, bem-vindos, bem-vindas. Estamos conversando sobre as construções de aprendizagem que estão sendo feitas, tá? Cristina? Ok. Eu, neste núcleo, em Montemor, eu sou mãe, não sou professora, mas pronto, consigo auxiliar em tudo que não for dentro do chão da escola, não é? Desde o mapeamento do território, pronto, há N coisas que eu consigo fazer.
Como formadora, eu vou iniciar, eu estou a fazer tutoria com a Cleo, pronto, a Cleo aqui neste núcleo, como ela tem estado cá, ela tem feito tutoria 1 a 1, não é? No meu caso, eu já me inscrevi, comecei com uma pergunta e já me inscrevi com um curso de 3 anos de psicoterapia, pronto. E em relação a eu como tutora, eu vou iniciar porque eu sou formadora técnica na área de restauração, de vinhos e de gestão de restaurante. E eu este outubro vou iniciar a tutoria com eles. Pronto, a única questão é como é que numa educação mais técnica, como é que nós iniciamos então a tutoria? Pronto, mas acho que isso também com o tempo as respostas vão vindo, não é? Bom, segundo o amigo Zé, não somos de dar respostas, mas pode ser dito que em qualquer construção social ou de educação pode ser feito. Depende muito das pessoas, porque, né, escolas são pessoas, diz o amigo Zé, também Paulo Freire colocava. Então, justamente nessa construção, é importante que você veja a sua comunidade e o que ela está precisando, certo? E quais são as questões que eles gostariam de fazer. Porque justamente a aprendizagem nasce do que você gostaria de fazer, né? Desse sonho, desejo, necessidade que a própria comunidade se coloca, né? Então, as pessoas que você está se reunindo para fazer essa construção, mesmo que seja técnico, mesmo que seja num processo de trabalho, onde quer que seja, até familiar, é importante que você questione, faça as perguntas, né? O que vocês gostariam de aprender, como vocês gostariam de aprender, vamos constituir algum tipo de, talvez um círculo de estudos, algum tipo de construção com os nossos filhos ou com os filhos de alguns de nós, para saber o que eles gostariam de aprender. Então, justamente esse ponto da forma da abordagem depende da comunidade, porque é importante que você veja o que é possível ali naquela localidade. Se é possível de fato na localidade em si, que é o melhor, né? Se você conseguir, por exemplo, em alguns lugares, né? Tem o Léo aqui também, mas ele está num momento difícil de estar se colocando, que é instituto, então é possível abrir algum tipo de extensão ou tentar alguma alternativa que você consiga fazer uma construção em conjunto, certo? E se for algo de trabalho, pode ser até uma dinâmica de marcar uma roda de conversa para começar uma construção, aí ver o que vocês gostariam de pesquisar juntos, né? Para começar a ver pessoas que se sensibilizem, que entendam do processo, né? Para fazer uma construção mesmo de tutoria. Agora, a tutoria, ela é como ela, a quarta, né, ou quinta tarefa, ela é justamente a mudança, é o que vai fazer a mudança do fazer. Porque quando você constrói a tutoria, você entende claramente a necessidade da construção do núcleo. Eu nem perguntei, Cristina, você já tem constituído um núcleo? Ele já está formado com a sua carta de princípios, matriz axiológica, acordo de convivência, tudo certo? Já. Isso já está tudo. E já operamos por sociocracia, está bem constituído já. Que ótimo. Esse é já um ponto primordial, porque esse, de fato, é o primeiro passo. Constituir um núcleo para que você tenha as pessoas que sejam solidárias, né? É onde você tem o solidário em cooperação para você conseguir fazer essa construção a nível até dessa comunidade que reside, né? Próximo, né? Que depois se torna o círculo de vizinhança. Então, seria importante nesse passo agora realmente ver as pessoas que está ligado a uma das tarefas também, que vocês já devem ter feito, né, dos encontros com a comunidade, que já tem esse mapeamento, certo? Não tem aquela construção do mapeamento para você encontrar quais são os lugares possíveis de aprendizagem, para você fazer essas conexões e conseguir, de fato, fazer a tutoria. E utilizar essa comunidade também para que ela possa apoiar essa construção, certo? Então, essas são as sugestões que eu teria para te colocar, tá? Olha, a Cleo chegou. Bem-vinda, Cleo. Boa tarde, seja bem-vinda. Estamos aqui nas colocações, perguntando a todos e a todas como estão nas suas construções. A Cristina estava se colocando, estava até fazendo algumas perguntas, quais seriam os próximos passos, a partir do momento que ela já tem um núcleo constituído, já tem, né, a sua vizinhança construída, né, de encontro de comunidade. Eu estava fazendo a colocação para ela com relação à tutoria,
Ela falou que está fazendo a tutoria com você também, mas justamente nesse passo de entendimento dessa mudança, né? Que seria importante ela constituir com todas as pessoas que tem do núcleo, porque de fato no fazer que se tem a transformação, certo? Porque se nós ficamos só também na questão teórica, nós não conseguimos entender na prática as dificuldades para até evoluir o nosso aprendizado, porque é aprendendo que nós aprendemos de fato, né? E para isso tem que ter o fazer. Então, estamos nesse momento, tá, Cléo? Se você gostaria de fazer alguma complementação, alguma colocação, depois só tem o Luca que está com a mão levantada. Oi, gente, desculpa, mas é que a gente está aqui no aeroporto, já já o Zé também vai entrar. Então, eu vou ficar um pouquinho mais quietinha, mas estou aqui ouvindo. Foi ótimo aqui com o povo de Montemor, com os educadores. Olha, está sendo um processo lindo. Estou super feliz, é só isso. Agradecida, Cléo. Bom, Cristina, então dessas questões, ficou claro a abordagem? Deu para dar uma ajuda de posicionamento de qual seria a construção? Agora, a forma de fazer vem da sua criatividade mesmo, no sentido de você abrir o seu princípio de autonomia e perceber o que você pode construir com o que você tem. Porque muitas vezes nós deixamos de fazer porque achamos que é tudo impossível, difícil. Mas justamente no impossível e difícil é que estão as possibilidades, né? Só que sem nós fazermos não tem como. E quando fazemos, descobrimos que ainda tem barreiras, principalmente sociais. Mas a questão de inovação é justamente algo que não é feito. Então, se abre um caminho para ser feito, certo? Então, contando aí com você também, com a Sofia, pelo que eu estou percebendo ali também, para fazer essa construção, tá? Parabéns pelo empenho e como vocês estão caminhando, tá? Então, mais uma mãozinha levantada, só Luca, perguntar. Sim, Nádia? eu ia dizer o Luca está com a mão levantada. Agradecida. Luca, você gostaria de se colocar? Sim, boa tarde. Não, na verdade, é mais para dizer como as coisas vão caminhando por aqui. Nós estamos construindo tentando, né, caminhando na construção de uma rede municipal de comunidades de aprendizagem. O município é muito grande, então a gente está tentando constituir, no caminho de constituir, um núcleo de projeto em cada um dos distritos do município, sediados no prédio escola. E é muito curioso assim, pensar tanto no princípio de autonomia, que é algo que as diferentes situações demandam da gente, né? A gente está sempre tendo que encontrar caminhos, ser criativo no sentido de frente a problemas que ainda não têm solução, ter que criar novas possibilidades e encontrar caminhos viáveis. E nesse processo de constituição de núcleos que caminham de maneiras diferentes, porque são situações diferentes, a gente já constituiu acordos de convivência e a gente está nesse processo de formação das cartas de princípios, da matriz axiológica. Alguns, em um desses núcleos de projeto, a gente já tem um projeto de horta comunitária funcionando junto à escola, já tem uma carta de princípios, já tem a matriz axiológica, e estamos caminhando assim. Aqui, como são várias frentes de trabalho, a gente está caminhando devagarzinho, não chegou ainda na questão da tutoria, mas tem sido até pensando nessa questão da inovação, né? Tem sido um processo muito gratificante, porque é mesmo abraçar a nossa insegurança, né? E ter que lidar com possibilidades que têm que ser criadas mesmo. Mas era mais isso, era mais para dizer como que as coisas têm caminhado por aqui. Agradecida, Lucas. Só perguntar qual é a sua região? Desculpa, eu não sei se o áudio travou um pouquinho para mim, eu não consegui ouvir a sua região. Raul Soares, Minas Gerais, no Sudeste. Ah, Raul Soares, Minas Gerais, que maravilha! E vocês estão com quantos projetos? Você poderia colocar um pouquinho sobre como está essa construção dos projetos, desses núcleos? Você colocou já que vocês estão constituindo a matriz axiológica, a carta de princípios, acordo de convivência, principalmente um está mais avançado, e tem outros que também estão em construção,
Você pode explicitar um pouco como estão essas construções, como é que está sendo essa comunidade que vocês estão constituindo em Raul Soares, por favor? Claro, posso sim. Então, para pegar uma de exemplo, né, a gente tem hoje 6 frentes de trabalho, são 6 núcleos, estão todos acontecendo dentro da aprendizagem dialógica, as construções são todas em processo de sociocracia, mas em algumas até se aproximando muito de processo de tutoria, eu acredito, pelo menos dentro do que eu tenho entendido como um processo de tutoria. E, por exemplo, às vezes, para tentar ilustrar um pouco como tem acontecido aqui, a gente tem esse projeto de horta comunitária, né, que foi um projeto piloto ligado a um dos núcleos de projeto, que de vez em quando a gente encontra barreiras assim, no sentido de que ainda não existia a viabilidade legal relacionado à criação de uma horta comunitária, por exemplo, ou a viabilização da venda, ou como que essa venda seria feita, e a gente está sempre tendo que se reunir, trabalhar estratégias de gestão de conflitos, por exemplo, dentro da horta, maneiras de organização da horta. Então, agora a gente começou com coordenadores, e aí pensar qual é o papel do coordenador dentro da horta, que não seria um papel hierarquizado, né, de mandar nas outras pessoas, porque é todo um trabalho voluntário, dentro do círculo de vizinhança, né, a gente tem ali educadores escolares, que a gente considera educadores escolares, os professores e os profissionais ligados à escola, tem o envolvimento de educadores familiares, educadores comunitários, pessoas que têm uma ligação com o prédio escola por estarem ali no círculo de vizinhança, e é sempre um processo de muito crescimento, assim, ter que lidar ali com pessoas que vivem na mesma comunidade, né, e num processo de diálogo onde as opiniões nem sempre são convergentes, né, digamos assim. Então, tem sido um processo muito rico. Em outros lugares, por exemplo, em um distrito que é mais distante, também tem acontecido vinculado a uma escola estadual. Nesse primeiro caso que eu disse, é uma escola municipal. No outro caso, é uma escola estadual, as duas escolas públicas. E também em cada distrito desse, a gente tem um projeto piloto ligado à criação do núcleo de projeto. Então, nesse outro distrito também é um projeto de horta comunitária e que, curiosamente, tem se desenvolvido de maneira muito diferente do outro, né? Então, assim, escolas são pessoas, comunidades são pessoas, cidades são pessoas, e os projetos acabam tomando proporções muito diferentes, né? E, assim, para a gente seguir dentro do que, do que eu imagino que se espere, se qualquer pessoa tiver qualquer pergunta, eu estou à disposição para a gente continuar a dialogar sobre isso. Tem muita coisa, assim, então eu acho que é mais fácil coordenar o que eu tenho para falar através de perguntas do que ir falando, porque eu tenho muita coisa para falar, eu ficaria falando aqui horas. Luca, então deixa eu te perguntar. Vocês estão encontrando alguma dificuldade, por exemplo, nessa construção da tutoria, como vocês estão nesse processo? Você colocou que já estão fazendo, né? Tem alguns lugares que estão mais avançados na carta de princípios, matriz axiológica, né? Acordo de convivência. E bem-vindo, Bruno, novamente. Bruno está com dificuldade de internet, só para informar como estão as construções, fazendo perguntas para o Luca, tá? Ele está numa organização em Raul Soares, a qual ele está fazendo várias organizações de projetos de comunidade, são 6, pelo que ele colocou, um já está mais avançado na matriz axiológica, carta de princípios, acordo de convivência, tem o projeto de horta comunitária, e, pelo que eu entendi, ainda não entraram diretamente no processo de tutoria, né, nessa construção, mas estão nessa organização. Aí eu estou perguntando para ele falou que ele teria muitas questões, mas que é melhor fazer perguntas. Então, estou perguntando para ele como está nessa questão da tutoria em si, nessa construção, né? Se ele poderia colocar se está tendo dificuldades, ou como estão as pessoas nesse intuito realmente de fazerem a construção do aprendizado mesmo, né? Sim, então a gente não está ainda enfrentando muitas dificuldades com relação à tutoria, porque a gente não chegou propriamente no processo de implantação delas ainda. A gente chegou próximo nos processos de formação de grêmios estudantis, por exemplo.
Então, a gente teve assembleia nas escolas, né, para poder montar os grêmios. A gente já tem um grêmio eleito e os outros em processo, com a comissão pro grêmio já formada. E é a partir dos grêmios que a gente vai tentar começar a implantar o processo de tutoria dentro das escolas. Então, por enquanto, a gente ainda não enfrenta grandes dificuldades ligadas ao processo de tutoria, porque a gente não está propriamente dentro dele ainda, né? Agradecida, Luca. Luca, deixa eu te perguntar, então, dentro dessa construção, como você está pensando em implantar de fato? Você já definiu alguma data, ou você tem um núcleo já com você? Porque você está colocando de vários projetos, de várias construções, você faz parte desses núcleos, ou a sua função, você tem uma função na Secretaria de Educação, é o próprio secretário, ou está em alguma função nessa organização? Você que está sendo representante dessa construção em Raul Soares? Obrigado pelas perguntas, Maria. Fica bem mais fácil, assim, coordenar as ideias. Então, aqui na cidade de Raul Soares, a gente tem um projeto geral de formação de uma cidade educadora, né? Transformação de Raul Soares em uma cidade educadora, no sentido que a cidade reconhece a sua responsabilidade nos processos ligados à educação. Eu não sou secretário de educação, eu acredito que a nossa secretária esteja aqui na reunião, a Robenícia, e eu sou um dos coordenadores do projeto da Cidade Educadora dentro da cidade de Raul Soares. Então, eu acompanho todos esses núcleos, né, a formação de todos esses núcleos. E estou presente na grande maioria das reuniões. Esse projeto interno, né, esse projeto municipal, ele acolhe não só o plano de inovação, como a Carta das Cidades Educadoras, o plano municipal de governo, ele faz a ligação entre todos esses documentos norteadores. E eu respondi? E aí eu fico mais como um dos coordenadores desse projeto geral aqui, que é multissetorial. Então, na verdade, a gente tem a ligação da Secretaria de Educação, Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Cultura e Turismo, Secretaria de Esporte e Lazer. A gente tem a interação de todas essas secretarias em diferentes ações nesses diferentes núcleos, né? A ideia é que a gente consiga chegar a essa transformação da cidade em uma cidade educadora através da formação de uma rede municipal de comunidades de aprendizagem. Por isso que eu acho que aqui as coisas vão caminhando em um ritmo um pouquinho diferente. Agradecida, Luca. Ficou bem mais claro. Nossa, que bom, que transformação fantástica que vocês estão constituindo. Muito bom mesmo. E frente a essa organização, a Rubenice eu vejo que está presente também. Não sei se ela está podendo até falar, mas parabéns pela construção, viu? É muito incrível ver secretarias de educação, secretários e secretárias de educação realmente estando abertos para essa construção de futuro, de inovação e possibilidade pelas crianças, né? E também por nós, porque fará toda uma construção para a humanidade, né? Nós sabemos que uma criança representa uma sementinha de esperança para toda a humanidade, né? Então, parabéns pela toda a construção que vocês estão fazendo. E eu gostaria de perguntar também, Bruno, se você teria alguma dúvida também para trazer para o Luca. Senão, minha outra questão para o Luca seria com relação a esse campo. Vocês já têm, eu entendi a proposta, que é uma proposta integrada, né, como uma rede mesmo municipal, com várias secretarias, com várias organizações, e você, pelo menos, estaria utilizando essa construção pelo Grêmio para fazer a construção da tutoria. Essa seria a abordagem. E você já tem alguma previsão para colocar na prática essa abordagem ou a forma de fazer? Seria trazer o Grêmio para chamar os tutores ou para fazer a construção? Como é que você já fez a idealização ou a organização com a sua comunidade, com esses núcleos? Já foi feita alguma assembleia, alguma construção nesse sentido? Se você puder fazer essa colocação, agradeceria. Essa seria a pergunta. Sim, claro. Então, quando as comunidades que estão sendo criadas na zona rural, porque é um município muito grande, até se for conveniente, eu posso em algum momento fazer uma apresentação mais completa do que está acontecendo aqui, mostrar as fotos de como tem acontecido os projetos. Por ser um município muito grande, nas escolas da zona rural, né, a gente está formando os núcleos, os grêmios,
para através dos grêmios. Então, os grêmios, eles de certa forma, espelham a estrutura das secretarias municipais. A gente tem diretoria de cultura e turismo, diretoria de esporte e lazer dentro dos grêmios, e o processo de tutoria ele está sendo implantado junto à diretoria do Grêmio, né? Aqueles alunos que foram eleitos. Então, eles já conduziram uma assembleia, os projetos desenvolvidos dentro do Grêmio estão sendo criados junto desses alunos, né? Então, a estratégia de implantação nas escolas que têm grêmios, porque não são todas, dos 6 núcleos, 5 têm grêmios. Né? Uma dessas escolas não tem por conta da idade das crianças. A ideia é desenvolver com esses alunos que fazem parte da diretoria a tutoria e também, de certa forma, fazer com que eles sejam multiplicadores da ideia de tutoria. Então, a gente tem o apoio dos professores dentro da escola, o apoio ao Grêmio, né? E também essa disposição de desenvolver projetos junto ao Grêmio. A ideia, pensando assim em questão de cronograma de implantação, né, é que a gente consiga eleger todos os grêmios até o fim desse ano. Então, a gente está caminhando já, né, para o final do ano. E a gente tem um grêmio eleito e os outros devem passar pelo processo de eleição agora em agosto e setembro. Assim, em regime excepcional, né, porque o mandato, vamos dizer assim, o período que essa diretoria vai estar vigente é muito curto, então é mesmo um projeto experimental, um projeto piloto dos grêmios nas escolas, para que no ano que vem a gente já comece com os grêmios funcionando, com uma nova eleição, com eles já acostumados com as assembleias, e aí sim a gente efetivar de fato a questão das tutorias, né? Então a ideia é que até o final desse ano a gente possa fazer esse processo paulatinamente de implantação das tutorias junto aos grêmios e de formação dos grêmios dentro das escolas. Agradecida, Luca. Luca, você poderia fazer um auxílio? Sim? É só para avisar que os 30 minutos passaram. Agradecida. Cristina, você pode marcar, por favor, mais 20 minutos? Agradecida. Luca, você poderia, por favor, explicitar o que é um grêmio? Porque nós temos as nossas amigas portuguesas aqui e elas ficaram bem na dúvida dessa construção. Claro, posso sim. Então, o Grêmio é um órgão de representação dos estudantes, né, dos discentes. Então, a gente compõe uma comissão. Aqui, as escolas estaduais, elas têm um conselho de representantes de turma. Então, cada uma das salas tem um aluno que foi escolhido, até uma política de Estado, né, aqui em Minas Gerais, que foi escolhido para representar aquela sala. Então, a gente foi nas escolas, a gente reuniu esses representantes e criou uma comissão pró-grêmio. O que seria essa comissão pró-grêmio? Alguns alunos que estão dispostos a pensar um regimento, a conhecer o processo de Assembleia Geral, para poder formar essa organização interna, essa organização que funciona dentro da escola, como para representar a escola como um todo, nos seus sonhos, nas suas necessidades, né, por parte dos alunos. Mas com um diferencial aqui do projeto, que ela não se restringe só à escola, ela se estende à comunidade. Então, é para pensar também sonhos e necessidades ligados à comunidade, né? A gente tem um outro projeto aqui, que está ligado, inclusive, a esse projeto de horta e tudo, por isso que eu estou dizendo que acaba sendo muito, muito grande a estrutura, né? Que é os projetos dos clubes agrícolas. Então, dentro do Grêmio, existe uma diretoria de agricultura, porque as escolas estão nas zonas rurais, e ligado a essa diretoria de agricultura estão os clubes agrícolas, né? Em cada um desses núcleos é desenvolvido, ligado ao clube agrícola e à comunidade, um projeto diferente, como esse caso da horta comunitária que eu mencionei. Então, talvez fique mais fácil de compreender o que seria um grêmio, se a gente pensar, por exemplo, nas associações, né? A associação de pais seria uma agremiação, seria como se fosse uma associação de alunos, o Grêmio. E com estatuto, até mesmo para eles aprenderem já a lidar com esse modelo, né?
com assembleia, com uma diretoria que é eleita, com um presidente, vice-presidente, tesoureiro, as várias diretorias, né? As diretorias dos grêmios, elas variam de escola para escola, porque em algumas escolas o Grêmio é composto por mais alunos, em outras escolas por menos alunos, isso também é uma construção conjunta. Então, em algumas escolas, por exemplo, eles chegaram a um consenso que haveria uma diretoria voltada para a saúde e assistência social, por exemplo. E então essas construções variam, né? Mas em suma, assim, o Grêmio seria uma associação de alunos dentro da escola para representar os interesses dos alunos e, no nosso caso específico, para pensar projetos ligados ao currículo não só subjetivo, mas também ao currículo da comunidade, né? Agradecida, Luca, bem esclarecedor. Acredito que entendemos bem, né? Eu vi aqui já a resposta também no chat, né? Que chamamos em Portugal de Associação de Estudantes, né? Muito bom. A guardiã das mãozinhas, temos mais uma. Sim, o Bruno está com a mão levantada. Certo, obrigado, Sofia. Luca, parabéns pelo trabalho, cara, bem bacana mesmo. É uma proposta bem ousada. Eu acho que essa questão política, essa questão de envolvimento proativo dos estudantes, isso é bem potente. O que eu queria entender melhor para conseguir ajudar nesse teu processo, assim, é assim, ó, tá, então vai ter, achei muito legal, tanto a questão dos grêmios, né, de resgatar isso, como das hortas, né, e que tu comentou, porque, assim, a minha dúvida é referente mas os estudantes, em Minas Gerais, eles continuam tendo na escola as aulas formais. E por que eu te faço essa pergunta, assim? Primeiro, se vai continuar, né, eles vão ter as aulas formais e aí vai ter essa atividade do Grêmio que é extracurricular, né? Então, ela não passa pela estrutura curricular, ou seja, ela é um a mais. Né? E sendo um a mais, na experiência que eu tenho aí, nas vivências de o quanto, muitas vezes, quando o aluno ele continua na rotina ali do paradigma da instrução, na escolástica, né, envolvido no cotidiano de sala de aula, com matéria, conteúdo e aprendendo aquilo que a gente sabe como funciona, né, ou dizendo que aprende, né, acaba que não há muita motivação, assim, quando tu vai depois, sabe, de tu viver esse processo, tu tem que viver outro de contraturno, extracurricular, né? E como que tu pensou nesses processos de tutoria por dentro do Grêmio Estudantil? Como isso funcionaria, né? Seria amplo, assim, como a gente trabalha? Perguntaria o que estudantes querem aprender? Isso não comunicaria em momento algum com o currículo, com a estrutura mais da educação formal? Muito boa pergunta, Bruno. Então, na verdade, existe uma limitação ligada à realidade à realidade rural, que os grêmios não podem funcionar em contraturno, ou pelo menos seria muito mais difícil se fosse em contraturno, porque a maioria das crianças, né, e dos adolescentes, eles moram em regiões, em pequenas vilas, um pouco afastadas da escola e precisam de transporte para vir para a escola. Então, a gente não conseguiria nem organizar isso de maneira efetiva em contraturno. Então, os grêmios acontecem, mesmo essas atividades dos grêmios, acontecem no período das aulas. Hoje, a gente tem um combinado com as escolas, a gente tem um cronograma que a gente montou com todas as escolas que funcionam, que estão sediando os projetos, até o final do ano, até dezembro, onde a gente tem o cuidado, por exemplo, de não chegar em qualquer momento, de não atrapalhar, né? A gente tem um combinado de hora, olha, a gente vai usar esse horário aqui. Então, geralmente, a escola tem liberado para a gente um horário inteiro dos horários para poder conversar com o pessoal dos grêmios. E, a princípio, durante esse período inicial de implantação, sim, eles estão tendo as aulas normalmente, dentro da maneira como acontecia antes, né? Até porque é uma construção muito nova
e a gente precisa ir chegando, pelo menos aqui tem funcionado assim, né? De maneira a não... a mostrar que é viável, a mostrar que é possível fazer da maneira como a gente pretende fazer, né? Então, os alunos estão... existe um vínculo dentro do currículo mesmo, que é aquele currículo obrigatório, né? Mas, a princípio, a gente tem trabalhado durante o processo, durante o horário normal de aula, mas com as aulas acontecendo ainda dentro do paradigma da instrução, ou pelo menos dentro daquilo que já vem sendo feito pela escola há mais tempo, né? Eu acho que é importante dizer também nesse contexto, e aí, por favor, se ficar alguma coisa sem responder, você me fale. Eu acho que é importante dizer que a gente começou esse processo de implantação dos grêmios em março, né? Até então a gente estava passando por um processo de sensibilização, indo nas escolas, conversando, porque eu costumo brincar que as coisas não começam do início, né? A gente chega para implantar um projeto assim, ou uma ideia assim, ou construir, na verdade, construir junto, né? Com a escola, com a comunidade, e existe uma descrença muito grande já, a princípio, por conta de outras coisas que foram tentadas. Nesse caso, é uma proposta que parte do poder público, né? A gente tem aqui esse privilégio de ter um apoio muito grande por parte do prefeito. O projeto de cidade educadora é a menina dos olhos do prefeito, assim, ele tem um sonho muito grande relacionado a isso. Então, a gente está chegando devagarinho, a gente está propondo esse passo a passo para a implementação, mas, por enquanto, tem acontecido de maneira concomitante, porque a gente está saindo ainda desse processo de sensibilização para começar, de fato, a construir tudo isso dentro da sala de aula. Tudo isso que eu falei aqui até agora vem sendo construído de março desse ano para hoje, né? Assim, então, tem relativamente pouco tempo. Muito obrigado, Luca. Respondeu muito bem, então. Valeu. Agradecida, Luca. Muito bom as suas colocações. Vejo que trouxe muitos esclarecimentos, né? É muito importante sabermos que essas construções estão acontecendo e que etapa vocês estão fazendo para podermos também apoiá-los e também trabalharmos em conjunto. Se possível, você trouxer dúvidas que vocês estejam tendo dentro dessa construção, que nós possamos auxiliar, seria muito bom, tá? Com relação a esse processo também da tutoria, deixar essa referência de muito boa também a abordagem que está sendo feita, né? Vejo também como muito positiva. E parabenizar você também, toda a equipe. Eu não sei se ela ainda está aqui presente na reunião, mas a secretária também, né? A Robenícia, porque realmente é muito difícil quando se tem uma construção própria mesmo, né? Quando nós estamos fazendo a partir de todo o campo municipal, da educação, como vocês estão fazendo em Raul Soares, é grande, né, como você colocou. Então, é basicamente isso, tá? E se vocês tiverem outras perguntas, por favor, tragam para nós, tá certo? Que bom que vocês compartilharam. Porque nós estaremos justamente agora passando por novas fases dessa construção. Você teria alguma pergunta ou alguma questão mais, Luca? Não, Maria, por hora não. Assim, questões aparecem, né, toda vez que a gente começa a desenvolver alguma coisa, mas alguma coisa assim mais marcante mesmo, ligada ao processo, eu acredito que vai começar a surgir agora, quando a gente começar na implantação das tutorias. Aí eu imagino que coisas mais pontuais vão aparecer, mas por enquanto não. Agradecida, Luca. Temos uma mãozinha levantada. Amigo Zé. O áudio está desligado. Agora está ligado. Amigo Zé, não estamos te ouvindo. Está muito baixinho. Não estão ouvindo? Agora sim. Se Agora puder sim. colocar bem próximo. Eu estava a dizer que uma saudação muito particular e para Raul Soares, para o Luca, para toda essa gente,
conheço bem a Carta de Barcelona, que deu origem ao movimento das cidades. Estava lá em 1990, não é? Irei estar em Raul Soares em setembro e espero aprender muito convosco. É louvável tudo isso que eu escutei. Estou numa situação bem difícil neste momento, estou no aeroporto. Daqui por 2 ou 3 horas parto para o Brasil e as condições não são muito boas aqui. Então eu não vou acrescentar muita coisa àquilo que já escutei. Vou-me limitar a escutar-vos, agradecendo aos portugueses que estão de férias, estão presentes, e aos brasileiros também. Quando faço alguma intervenção em algum lugar, eu parto daquilo que já existe. Então, tudo aquilo que eu escutei até agora vai ser valorizado. Mas, conforme disse o Bruno há pouquinho, nós vamos ter uma grande intervenção no domínio curricular, para que não seja preciso chegar ao ensino médio para ter um grêmio. Mas isso nós logo veremos, não ouso começar agora. Em setembro haverá novidades e elas chegarão aí, a Raul Soares, como a outros lugares. Então, resumindo, dado que não disse nada, apenas fiz uma intervenção para vos saudar e dizer que agora vou viajar e que vos vou deixar em paz, porque aquilo que eu vejo é que a Zizi está a dirigir muito bem aquilo que eu escutei. Então, muito obrigado à Cristina, à Sofia, a toda essa boa gente que está por aí e até breve. Inês, olha ali. Ah, desculpa, gente, é que quando entra criança, olha lá, olha só. Olá. Bom, gente, agora a gente vai Ela ficar estava à aqui, tá bom? espera de te ver. Vamos ouvir. Com licença, só o Luca ele tem a Cleon tirar. Luca está com a mão levantada. Sim, desculpa, a minha internet falhou. Não, é só para dizer que a gente tem aqui, inclusive, grêmios, aliás, todos os grêmios, né? Mas em algumas escolas a gente não tem ensino médio, e aí o grêmio é formado pelo Fundamental 2, né? Do 6º ao 9º ano. E mesmo onde tem ensino médio, o 8º e o 9º ano, ele faz parte do grêmio, porque também é uma preocupação que não seja, por exemplo, formado só pelo 3º ano e que isso não tenha continuidade, né? E, como eu disse, é uma proposta de implantação, né? de um processo de sensibilização para o que está por vir, assim. E mesmo no projeto da Horta, eu acho que talvez fosse interessante eu mostrar as fotos na próxima quarta-feira. Nas escolas que só tem Fundamental 1, a integração ela acontece de uma maneira diferente, né? Mas, enfim, era só para dizer porque eu não disse. Os grêmios eles não estão limitados só ao ensino médio. Agradecida, Luca. Muito bom. Melhor ainda, né? Assim, com muito mais alegria e tendo realmente participação das crianças, né? Isso é muito importante. Agradecida. Não sei se o amigo Zé conseguiu ouvir ainda. Amigo Zé, Cléo, conseguiram ouvir o Luca? Acredito que eles já devem estar em movimentação. Não, estamos aqui, Zizi. É que a gente está fechando a câmera e para poder não ficar sem internet, tá bom? Estamos ouvindo. E assim, muito aprende feliz. tudo, José Pacheco, tá, Lívia? Você vai atender José Pacheco. Pelo menos se você não soubesse virar, você seduz ele. Mariluce, você poderia fechar seu áudio, por favor? Agradecida. A gente está ouvindo. Gente, assim, então a gente está aqui quietinha, estamos ouvindo, ok? Certo. Agradecida, Cléo. Bom, então, sem dúvida, Lucas, se você puder trazer, sim, as construções que vocês estão fazendo e as dúvidas, vai ser muito importante, tá? Vamos compartilhar e aprendermos juntos. Com certeza, o fazer de
cada um ajuda os outros também a construírem os seus fazeres, porque nós encontramos na criatividade de cada comunidade uma forma de fazer, porque tem várias, e todas são viáveis dependendo da sua comunidade, certo? Agradeci. Bom, Zizi, os 20 minutos passaram. agradecida, Cristina. Cristina, agora se você puder informar quando, né, der o nosso tempo, tá bom? Então, nós temos ainda alguns minutinhos. Eu gostaria de perguntar para vocês se alguém mais gostaria de fazer a colocação de como está sendo feitas as suas construções, né? Em que período estão, em qual etapa estão nessa construção, se já estão com alguma dúvida. Enquanto vocês pensam, eu tenho uma colocação também importante para ser feita. Eu vou solicitar, por favor, que o Léo, ele pediu, o Leonardo, que é da instituição, que faz a construção da certificação, né, que foi feita para as pessoas que conseguiram se inscrever. É importante que vocês entrem no Moodle para fazer o acompanhamento por lá. O Léo, ele colocou algumas dinâmicas lá de organização da tutoria, e é importante que vocês vejam para estarem respondendo e terem interação lá também, tá? Então, reforça essa construção de rever o Moodle, olhar o e-mail de vocês, entrar no Moodle, porque é justamente a partir dessa construção que vai ser a parte também escrita, né? A parte que também terá interação material, certo? Além da nossa construção aqui de diálogo e comunicação, tá bom? Então, deixei alguma referência aqui importante para lembrar. Temos 3 minutinhos. Alguém gostaria de fazer alguma colocação ou trazer? Sim, Bruno. Eu queria me desculpar que eu tive problema aqui, problemas técnicos e caí, fiquei um tempo fora, perdi muita coisa, mas eu queria fazer uma conversa assim sobre, eu não sei, né, os outros que relataram nesse período que eu não consegui estar presente, mas assim, a importância dessa experimentação, sabe? Porque o paradigma da aprendizagem, o paradigma da comunicação, ele, antes de tudo, ele é uma mudança na perspectiva, uma mudança de olhar, né? A gente passa muito tempo da educação formal ocupando as crianças e como receptáculo, né, de informações e de coisa. Então a criança é sempre um objeto, né? Então a gente tem sempre os projetos prontos, por mais bonito que eles sejam, né, por mais ousado que eles nos pareçam, ele nunca parte deles, né? Nunca parte dessa relação dialógica. Então, como é importante assim, ó, a gente começar a viver esse processo. Não, não falei para checar. Eu começo. Você abriu o microfone aí, a mil. E a importância de viver o processo de tutoria, sabe? Não existe nada que me impeça, porque o processo de tutoria, ele é vivido na relação ali 1 a 1, mas ele é uma experiência, um outro paradigma, um outro olhar, porque eu saio daquele lugar, daquele que tem que prover alguma coisa, né? Aquele que tem algo a transferir, algo a dar, algo a colonizar o outro, né? Então, eu colonizo o outro e passo a ouvir o que o outro precisa, o que está potente, o que está... Então, essa experiência, ela é insubstituível, né? Ela é insubstituível. Então, a gente novamente incentiva quem ainda não viveu esse... Vá lá, encontre um modo, encontre um estudante da escola, encontre um vizinho, um amigo, e comece a viver essa experimentação, né, de construir caminhos educacionais, que eles não venham prontos, mas que eles sejam construídos a partir do diálogo, a partir da escuta e a partir da necessidade do sujeito aprendente. Por exemplo, a Zizi, ela fez essa pergunta, o Luca, por exemplo, relatou o que a gente quer aqui. A gente quer servir, a gente quer ser útil a vocês, né? E para a gente ser útil, vocês precisam ter essas vivências para que a gente possa, a partir da nossa experiência, do que a gente já viveu, conseguir ajudar vocês. Eu vivi isso aqui, daqui a pouco, mas é a partir dessa dúvida. Então, parte de vocês, né, nessa relação como sujeito aprendente, de você, o que vocês precisam, e essa mesma relação que vocês vão ter com os estudantes, né, partindo do outro, porque daí eu construo uma relação que é multilateral, né, que ela não é apenas uma relação
de colonizar o outro, mas uma relação de construir junto um caminho pedagógico, um caminho de aprendizagem. Era isso, gente. Obrigado pela atenção. Agradecida, Bruno. Cristina, deu nosso tempo? Já são 8. Agradecida. Eu vou solicitar só 2 minutos para fazer uma colocação que em Ataliba, eu não sei o nome dela, mas eu sei que elas são professoras, se eu não me engano, de Maricá. Estou com dúvida agora. Mas ela colocou o seguinte: nós estamos na etapa de estabelecimento de parcerias com a comunidade e a construção dos documentos do plano de inovação, junto aos núcleos de aprendizagem, igreja, parque estadual e a quadra de esportes, desenvolvendo os projetos de musicalização infantil, esportes, meio ambiente e trilhas ecológicas, com a participação de toda a comunidade escolar. Então, depois, Ataliba, se você puder explicitar também como vocês estão nessa construção, se vocês já estão nessa organização da tutoria. Ela já respondeu aqui. Sim, somos de Maricá e estamos juntas, Mariângela e Janaína. Fizemos uma atividade junto aos pais e os alunos com a construção de pipas. Pensamos em, juntamente com as famílias, irmos à praia e espalharmos as pipas com as mensagens das crianças sobre os valores sugeridos durante o processo. Falamos de Darcy e da vida do educador com as crianças. Agradecida a colocação, então, professora de Maricá, né? Que maravilha. E saber depois de vocês melhor como é que está essa construção, se vocês já fizeram, além dessas construções, como está o processo, né? Vocês fizeram já a matriz axiológica, a carta de princípios, acordo de convivência, já começaram, pelo que eu entendi aqui no plano de inovação, o encontro com as comunidades e essa construção, né, entre os aprendizes, para até fazer, de fato, essa construção de tutoria. A tutoria é uma etapa que estamos vivenciando. Que bom, então, respondida a questão. Se em outro momento você puder responder também em algum, né, de voz ou áudio, seria vídeo, né? Seria importante para nós podermos também saber a etapa que vocês estão mais claramente, tá? Agradecido. Não quero deixar passar muito nosso tempo, né? Pedi 2 minutos, passaram 3 minutos, mas realmente agradecida a todos, a todas, tá? Fátima, seja bem-vinda. Nós estávamos no finzinho da nossa reunião, mas hoje foi a reunião justamente para trazer as colocações que cada um está no seu desenvolvimento do processo de comunidade de aprendizagem, tá bom? Nessas novas construções sociais de educação, né? Bom, alguém teria mais alguma colocação? Senão, estaríamos fechando a nossa reunião por hoje. Então, agradecida a todos. Até a próxima semana. Lembre-se, por favor, do Moodle, tá? É importante que vocês entrem lá para as organizações. Até mais. Grande abraço. Valeu, pessoal. Obrigada. Valeu, Zizi. Até a próxima. Uma boa tarde. Até mais.